Tito capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Uma das coisas, irmãos, que eu percebo que os cristãos têm bastante dificuldade recorrentemente é de compreender qual que é a vontade de Deus para as suas vidas. As pessoas viram e mexem, querem que nós oremos, né, para que Deus dê uma direção e vem com pergunta, né, essas dúvidas. Qual que será a vontade de Deus para a minha vida nesse momento? E basicamente o que muitas vezes acontece é que as pessoas estão querendo que Deus faça as escolhas para elas, no lugar delas. Então, por exemplo, o estudante ele chega no momento da sua vida onde ele está ali para entrar numa faculdade. Qual que é a vontade de Deus na minha vida? Qual curso eu devo fazer? E basicamente o que a pessoa está procurando é que, de algum modo, Deus, seja por visão, por indicação, pela palavra do pastor, por algum tipo de confirmação que ela esteja procurando, né, Deus revele para ela claramente que ela deve fazer o curso de nutrição e não o curso de direito que ela queria fazer, que ela gosta, etc. E isso mostra para a gente que muitas vezes, irmãos, nosso modo de pensar ele está afetado por uma cultura e por uma mentalidade que não é bíblica. Quando nós lemos na Escritura Sagrada, nós não vamos encontrar a Bíblia nos ensinando a procurar a direção de Deus nesses termos. Em cada escolha que eu vou fazer, em cada realidade que envolve a minha vida comum, eu devo esperar de Deus um direcionamento assim direto, claro, a respeito daquilo que eu vou fazer. Na verdade, o que nós vamos encontrar na Escritura Sagrada é Deus nos atribuindo responsabilidades. E com muita clareza esperando que nós, no nosso viver, busquemos cumprir aquelas coisas que são nossa responsabilidade. Tanto pautada em uma obediência direta aos seus mandamentos, quanto as responsabilidades que devem ser cumpridas à luz dos princípios que a palavra de Deus traz para nós. Então é assim que a gente precisa pensar. E nesse texto aqui que nós lemos, a gente tem aqui uma palavra, um direcionamento que ajuda-nos a pensar sobre essa questão e entendermos um pouco sobre essa maneira bíblica de tratar, né, da vontade de Deus, ou de apresentar a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós vamos, então, procurar entender aqui nesse texto. Eu quero, em primeiro lugar, trazer para os irmãos aqui um esclarecimento daquilo que está sendo dito aqui. No versículo de número 8, desse capítulo 3, nós já estamos entrando aqui na parte final da epístola. Se você observar, o capítulo 3 é o último dessa epístola que Paulo escreveu a Tito, orientando ele ali sobre o seu trabalho nas igrejas na ilha de Creta. Então ele já está aqui para o final do capítulo 3, né, na segunda divisão, são as últimas instruções. Ele vai fechar aí a epístola lá no versículo 15 com a última saudação. Mas aqui no versículo 8, ele já está apontando para o final. Se você ler aqui com atenção, você já vê que há uma espécie aqui de conclusão. Há uma espécie de encerramento. Ele já está indicando o encerramento do seu ensino nessa epístola. Porque ele escreve assim: depois de ensinar todas essas palavras, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer assim: fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, ou seja, o que foi escrito, o que eu acabei de instruir, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Então observe que ele já está aqui indicando, que ele está encerrando o ensino da epístola. E ele então está aqui trazendo agora os crentes para esses últimos elementos que ele quer chamar a atenção. E ele começa então com essa declaração: fiel é esta palavra. Como assim uma palavra fiel? Esse é um termo, na verdade, muito comum nas epístolas pastorais. Se você se lembrar aí, em 1 e 2 Timóteo, nós vamos encontrar Paulo falando isso algumas vezes. Por exemplo, ele diz assim, 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você encontra isso em 1 Timóteo, você encontra no capítulo 3 de 1 Timóteo também, assim, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja.
Então essa é uma maneira que comum nas pastorais do apóstolo Paulo é mencionar alguma coisa a respeito daquilo que ele está ensinando. E o que ele quer dizer? Esse termo fiel aqui é um termo que vem para expressar a ideia de confiança. Ele exprime a ideia de certeza, de exatidão. Ou seja, poderia ser traduzido aqui, porque é isso que o apóstolo quer expressar, da seguinte maneira: confiável é esta palavra, ou exata é esta palavra, certa é esta palavra. Então o que Paulo está dizendo aqui no versículo 8, quando ele diz fiel é esta palavra, ele está dizendo, olha, isso que foi passado a vocês, o que foi escrito aqui a Tito, a você, e que você deve tratar e trabalhar com a igreja, isso aqui é exato, é confiável, é certo. Esta é a palavra de Deus para você, para orientar o seu ministério, para orientar a igreja de Cristo. Fiel é esta palavra. Então é isso que ele está aqui comunicando. Agora, qual palavra é fiel? Volta aí no versículo 4. Nós vamos encontrar aqui uma frase longa, começa no versículo 4, vai ao versículo 7, e na verdade é assim a base de tudo aqui, de tudo, de todo o ensino dele na epístola. Ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Observe que isso é uma frase longa, é um parágrafo. E, essencialmente, o que Paulo está aqui descrevendo nessas palavras é um resumo do Evangelho e de como que a obra redentora de Deus, ela veio até nós. Ele diz assim: quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O que ele está falando? Deus mostrou sua bondade e o seu amor como Salvador, Deus nosso Salvador. Então observe que a realidade da salvação está por trás daquilo que ele está aqui dizendo. E o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, ou seja, a salvação não tem a ver com aquilo que nós possamos fazer, realizar, não tem a ver com obras de justiça que nós fazemos, mas segundo a sua misericórdia, tem a ver com Deus sendo misericordioso com pecadores, com pessoas que não merecem, que não são justas, que não têm justiça em si. Deus é misericordioso, Ele nos salvou. Quem nos salva? Deus. Ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como que Deus faz isso? Ele começa realizando isso através da obra do Espírito Santo, que vai até o pecador, regenera o pecador, renova aquele pecador. O texto diz que ele derramou sobre nós ricamente, e a pessoa então regenerada, ela crê em Cristo, ela arrepende seus pecados, ela recebe o Espírito Santo. Versículo 7, a fim de que justificados por graça. Então, quando ela crer, ela é justificada. Nós estamos estudando isso em Romanos. Justificados por graça não tem a ver com qualquer coisa que ela faça, mas é graça, não por obras, ele disse aí no versículo 5, praticadas por nós, mas é graça. Ele é declarado justo por graça. Nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E ele vai dizer, não, o que nós ganhamos com a salvação. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. Ele nos salvou e nos faz seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então nós herdamos todas as promessas que estão ligadas à salvação. Promessa de novo céu, nova terra. Promessa de partir desse mundo e estar imediatamente com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Promessa de ressurreição na volta de Cristo, ou de transformação para um corpo incorruptível quando Jesus Cristo vir. Ser manifestado em glória junto com Ele. Promessa de novo céu, nova terra em que habita a justiça. Então nós somos herdeiros disso, dessas promessas. Promessas que têm a ver com a vida eterna. Então observe que ele está aqui resumindo o Evangelho. Uma frase onde fala da obra de Deus, toda a nosso favor, para a nossa salvação, até aquilo que ela nos oferece, as promessas de Deus na vida eterna, sermos herdeiros do Senhor na vida eterna. Essa é a palavra fiel. E todo o ensino aqui da epístola, ele está fundamentado nisso. Todo o ensino da epístola, capítulo de número 1, versículo 1, ele fala da esperança da vida eterna. Mas que esperança é essa? Qual que é a base? Está aqui, ó. Ele nos salvou.
não por obras de justiça praticadas por nós. Nos fez herdeiros da esperança da vida eterna. Toda a base do ensino está aqui, capítulo de número 1, como que deve ser os ministros da igreja, como que deve ser o ministério dos ministros da igreja. Por que isso? Como que é uma igreja? O que é uma igreja? É o grupo de pessoas que foram salvas por Jesus Cristo. Foram salvas por Deus em Cristo Jesus. Ele nos salvou, Ele nos reúne como povo de Deus, como igreja, e nós devemos então atender a essas orientações que Ele traz na sua palavra sobre como que nós devemos entender o ministério. Como é que deve ser o ministro da igreja? O que ele deve fazer na obra de Cristo, na obra de Deus, aquele que o salvou. Capítulo de número 1, ele vai falar a respeito dos falsos mestres, como que a igreja deve tomar cuidado com os falsos mestres. E por que a igreja deve tomar cuidado com os falsos mestres? Porque são aqueles que são usados pelo diabo para desviar as pessoas do caminho da verdade, do caminho da salvação, desse caminho aqui, pelo qual ele nos salvou. Então a base está aqui, capítulo de número 2, os deveres a respeito aí das várias classes de crentes. Há um tempo atrás também trouxe uma meditação sobre isso aqui na igreja, onde ele fala sobre, ele traz uma palavra, na verdade, para homens idosos, mulheres idosas, mulheres recém-casadas, para os servos e para os pregadores da igreja. E por que nós devemos conformar a nossa vida a esses ensinos aqui em termos de igreja, de congregação, de membros da igreja de Cristo? Porque Ele nos salvou. Ele nos salvou para que nós vivamos de acordo com a vontade dEle enquanto nós aguardamos as promessas da vida eterna, para que nós testemunhemos o seu evangelho. Ele nos salvou para isso. Capítulo de número 2 ainda, ele fala da obra de Cristo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Capítulo 2, versículo 11 e 12. O que ele quer dizer com isso? Deus nos salvou quando? Quando Ele manifestou Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi manifesto aqui nesse mundo, a graça foi vista. O Filho de Deus veio para ser o nosso Salvador, isso foi manifesto. E essa graça, ela não só nos salva na obra de Cristo, mas ela também nos educa. Ela nos ensina dia a dia como viver de um modo que agrada àquele que nos salvou. Então observe que o centro de todo o ensino, de toda a vida cristã, irmãos, é a salvação. Salvação que é obra de Deus. Ele nos salvou. Deus já resumiu isso quando deixou escrito as palavras de Jonas, lá naquela oração na barriga do peixe. Ele termina a sua súplica ao Senhor dizendo assim: ao Senhor pertence a salvação. E é essa a realidade da nossa vida. Nossa vida como salvos em Cristo é obra de Deus. E então nós devemos viver de modo a agradar a Deus. Então Paulo está dizendo agora no versículo 8 assim: fiel é esta palavra. Isso aqui é certo, gente, é confiável. Deus nos salvou em Cristo Jesus, manifestando sua bondade, seu amor, por misericórdia, não por obras de justiça, através da obra do Espírito Santo no nosso coração, para que nós sejamos herdeiros da vida eterna. Isso é certo, isso é fiel, isso é confiável. Então nós precisamos crer nessa mensagem. Isso aqui é a base da vida cristã. Tudo que a gente vai viver como crente, a gente deve lembrar, está fundamentado nisso, no que Deus fez por nós, para a nossa salvação. E o que fazer então com essa palavra fiel? Versículo de número 8, ele diz assim: quero que no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente. O que fazer? Faças afirmação confiadamente. As pessoas fazem afirmações confiantes sobre todo tipo de coisa, não é? Todo tipo de coisa. Há uns dias atrás, eu tinha uns cruzeirenses fazendo uma afirmação confiadamente, né, de que iam ser os campeões esse ano. As pessoas fazem afirmação sobre todo tipo de coisa. Eu recebi um vídeo recentemente, uma pessoa na internet fazendo uma afirmação confiadamente ali, de que ia ter um grande eclipse no dia 8, como anunciado, e que aquilo ali ia trazer a volta de Jesus. As pessoas fazem afirmação confiadamente sobre tantas coisas. Interpretações erradas da Bíblia. Atribuição de suas próprias palavras e pensamentos a Deus, e uma mensagem de Deus, ou aquilo que Deus está fazendo, como Deus está conduzindo a história. Erradas, equivocadas, frustrantes.
E assim vai. No âmbito científico hoje, nós vivemos numa época onde as pessoas, em nome da ciência, ou com a autoridade da ciência, fazem assim, postulados inquestionáveis que daí 2 anos assim está tudo mudado. Mas as pessoas fazem afirmação confiadamente sobre essas coisas. O cristão, o pregador, aquele que testemunha do Evangelho, ele deve fazer a afirmação confiadamente disso aqui, ó. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Ele nos salvou para sermos herdeiros da vida eterna. Ele nos salvou porque ele foi misericordioso, amoroso e bondoso conosco. Nós somos pecadores. O cristão precisa fazer a afirmação confiadamente dessas verdades. Isso é que é importante pensar, porque nós vivemos nesse mundo e no embalo dessa sociedade, nós fazemos essas afirmações que os outros fazem, nós pegamos isso e reproduzimos isso, e passamos para os outros e asseveramos isso com muita força. Mas como que está o nosso testemunho a respeito do Evangelho de Cristo, da salvação que Deus operou em Cristo Jesus? Você tem feito afirmações confiadamente a respeito de que Ele te salvou? E de que Ele te salvou para uma viva esperança, uma salvação sem igual, como aqui está no capítulo 1? Que Ele te salvou para te introduzir numa comunidade que é chamada de igreja, onde tem líderes, e que o alvo, o objetivo é o crescimento da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, o testemunho, o ensino da verdade de Deus. Você tem sustentado essas coisas? Você tem sustentado a vinda de Cristo nesse mundo? A manifestação da graça salvadora de Deus a todos os homens, quando o próprio Cristo veio aqui, em carne, em verdade. Como diz João, vimos a sua glória. Ele estava aqui conosco. Ou você tem pregado um evangelho, testemunhado uma vida de fé, onde assim fala de Jesus como um personagem dentro de um enredo de fé, mas onde de fato você não está expressando ali profunda confiança de que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele se tornou um homem, Ele nasceu do ventre de Maria, um bebezinho. Por causa do nosso pecado, Ele viveu uma vida e cresceu, foi batizado, foi até a cruz para morrer por nós, ressuscitou dentre os mortos. Você faz afirmação confiadamente sobre essas coisas? Ou quando você ouve alguém assim expressando de algum modo dúvida quanto à realidade da vida de Cristo, da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, você fala assim, não vale a pena. Talvez demonstrando até em você mesmo uma ausência de confiança, de que essa palavra não é fiel. A palavra de Deus diz que a gente deve fazer afirmação confiadamente sobre essas coisas. Mas como sabemos que isso é exato? O apóstolo Paulo está aqui nos dando testemunho, ele não tinha assim dúvida nenhuma. Eu quero que você olhe comigo aí no capítulo 2, versículo 11. Eu quero que você veja que a base para a pregação do evangelho, ela é histórica. E está ligada ao testemunho ocular, sobretudo. Sobretudo. Não é assim uma história encontrada num livro, mas é uma história que foi vivida e que foi registrada. Capítulo 2, 11, o apóstolo Paulo diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa palavra que se manifestou na Escritura, ela se refere a um aparecimento visível de alguma coisa. E o que ele está dizendo então aqui é que a graça de Deus, ela apareceu visivelmente. Como que a graça de Deus apareceu visivelmente? Quando Cristo veio ao mundo. Esse é o testemunho. Quando Cristo veio ao mundo, os servos de Deus ficaram assim maravilhados. Você lembra? Lucas vai nos dizer ali, vai nos trazer o testemunho de homens como Simeão, Lucas 2, e a profetisa Ana, como que eles assim ficaram maravilhados. Aquele homem vai dizer assim, agora o Senhor pode me levar porque meus olhos viram. Meus olhos viram. Quando Cristo veio ao mundo, irmãos, foi a manifestação visível assim, aos olhos da graça salvadora de Deus.
como que Deus de fato se importa e está operando, agindo para resgatar, redimir pecadores, porque o próprio Filho dele veio aqui e se tornou um ser humano. Essa é a base do ensino e da pregação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 3. Deixa eu ler para vocês também aqui, palavras do apóstolo Paulo, quando ele está repetindo o Evangelho para a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Versículo 1. Versículo 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Gente, a mensagem que nós pregamos é essa: Cristo, vivo, sepultado, ressurreto. E nós vimos isso. Nós testificamos isso. Nós o vimos ressurreto, começando pelas mulheres, por Pedro, por todos os apóstolos, até eu o vi, sou testemunha dele ressurreto. E você vai encontrar isso na Escritura Sagrada. Os apóstolos pregavam essa mensagem. Atos dos Apóstolos, Pedro desafia o povo de Jerusalém. Olha, nós pregamos Jesus de Nazaré, esse que esteve entre vós, varão aprovado por Deus, com milagres, com sinais. É ele que nós anunciamos. João vai escrever a sua primeira epístola com as palavras assim belíssimas, belíssimas, ali trazendo o fundamento da sua mensagem dentro do contexto do seu ensino ali, que ele visava alcançar com a igreja da sua época. Ele vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos, a vida eterna a qual estava no Pai nos foi manifestada. Essa é a base. Você observou que aqui, 1 João, na leitura que eu fiz, ele faz menção da palavra manifestada 2 vezes. E essa palavra manifestada tem a ver com o quê? Com a concretização aos sentidos humanos. Ele vai dizer assim: nós temos ouvido, visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou. Ou seja, nós vimos o Filho de Deus conosco, em carne, ouvimos a sua voz, nós vimos a sua caminhada, a sua trajetória, testemunhamos sua obra, sua morte, sua ressurreição. Nós tocamos. Tomé poderia dizer: eu toquei ele ressurreto nas marcas. Essa é a base. Então aquilo que nós pregamos é de fato fiel. Fiel é esta palavra. E se ela é fiel, se ela é exata, o que a gente deve fazer? É o que Paulo está dizendo. Quero que no tocante a essas coisas, faças a afirmação confiadamente. Ou seja, é isso que nós devemos declarar e anunciar para as pessoas. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa pregação, esse é o nosso testemunho. Ele nos salvou por Cristo Jesus. Agora eu quero que você observe ainda no versículo 8 do capítulo 3, mais um detalhe. Paulo está escrevendo a Tito como ministro do Evangelho, deixado ali para tratar de questões, orientando aquelas jovens igrejas plantadas na ilha de Creta, organizando liderança, direcionando os membros sobre como eles deveriam se comportar, o que eles deveriam evitar, os perigos que eles deveriam cuidar. E aí Paulo diz para ele assim: fiel a esta palavra, quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus. Esse é o nosso testemunho ao mundo, mas não é só ao mundo.
Aqui, o apóstolo Paulo está preocupado com os que têm crido em Deus. Para os que têm crido em Deus. Ou seja, aos que creem em Deus como seu Salvador. Aqueles que professam, Ele me salvou. Essas palavras devem ser pregadas para aqueles que já conhecem a mensagem e que confessam, anunciam, declaram: Ele me salvou. Eu creio nessa salvação que Ele operou em Cristo Jesus para mim. Essas palavras devem atingir aos cristãos. Então observe, irmãos, o Evangelho não é apenas para os incrédulos. O Evangelho é para os crentes também. Para aqueles que já creram. E eu acho curioso isso aqui, importante ressaltar, porque existem algumas pessoas que elas entram para a igreja, professam a fé, são batizadas, e daí a pouco elas começam a demonstrar, assim, algum tipo de desconforto em ouvir o Evangelho. Parece que se enjoam de ouvir o Evangelho, apesar de serem cristãos professos. Mas parece que se enjoam. E a orientação da Escritura é que deve ser feita a afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus. Ou seja, na Escritura, com muita clareza, o apóstolo Paulo pensa que os crentes precisam do Evangelho, precisam continuamente. O sentido aqui, quando ele diz assim, se faça a afirmação confiadamente, é o sentido de falar assim, contínuo, repetido, constante. O que Paulo está instruindo Tito é o seguinte: você, como ministro da igreja, vai pregar essas coisas sempre, Tito. Sempre. E toda a aplicação, todo modo de viver que você vai orientar os crentes tem que estar embasado, fundamentado nisso. Você vai fazer afirmação sobre essas coisas confiadamente, para os que têm crido em Deus. Ou seja, isso tem que estar no púlpito da igreja o tempo todo. O púlpito da igreja não é lugar para que assim venham a serem atendidos os anseios das pessoas com relação a coisas que não têm importância diante da obra de Deus de redenção. Isso é um cuidado que a liderança da igreja deve ter, e a igreja como congregação deve ter para manter líderes fiéis que tenham esse compromisso. O púlpito da igreja não é para ficar trazendo mensagens assim para tratar e orientar e afagar corações, desejos, sentimentos, gerar emoções, mas é para anunciar o Evangelho e o ensino bíblico a respeito das implicações para aqueles que abraçaram o Evangelho. Você percebe isso aqui na mensagem de Paulo a Tito? Pense que Paulo está escrevendo a Tito. Tito, versículo 8. Fiel é esta palavra, Tito. Isso é exato. Ele nos salvou, os versículos anteriores. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, Tito, esse é o conteúdo fundamental do seu ministério. Quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. E não é assim, com dúvida, né? com falta de intensidade, de ênfase. Não, pregue isso com firmeza, confiadamente, porque ele se manifestou. O Filho de Deus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Pregue isso confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Quando eu estava pregando aqui em Pedro, e eu estava lendo a epístola repetidas vezes, me preparando para isso, me chamou a atenção na segunda epístola. Eu quero ler de novo com os irmãos, capítulo 1. Essa visão de ministério, ela é muito comum na Escritura. Na Escritura Sagrada, o ministério deve ser conduzido, deve ser marcado por isso, pelo compromisso com o ensino das verdades da Bíblia. E o ensino repetido. Porque a Bíblia é o fundamento, o Evangelho é o fundamento. A gente sempre tem que voltar ao fundamento, sempre tem que construir sobre o fundamento. Em Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 12, olha aqui o testemunho do apóstolo Pedro, já um homem idoso. Homem idoso, ele já sabia aqui que estava nos seus últimos dias, conforme o Senhor Jesus Cristo havia profetizado sobre sua vida. E ele diz assim, escrevendo a uma série de igrejas, uma segunda carta, ele diz assim, versículo 12, por esta razão,
sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo assim, olha, eu sei que a verdade já está com vocês, a verdade já presente convosco. E eu sei também que vocês não desviaram, não. Vocês estão nela confirmados. Vocês estão no caminho. Mas ele diz assim, estarei sempre pronto a trazer-vos lembrados destas coisas. Apesar de vocês já conhecerem a verdade, de vocês estarem firmados no caminho certo, vocês não desviaram, eu ainda assim vou lembrar vocês estas coisas. Porque é isso que é importante. Esse que é o fundamento. Aí ele diz mais, o versículo 13, também considero justo, e esse considero justo, aqui ele está falando assim, eu entendo que isso é o correto. É justo diante de Deus, é assim que eu devo proceder como ministro, como apóstolo. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, é uma linguagem para falar do corpo, né? Enquanto ele está aqui vendo esse mundo, ele ainda não morreu, despertar-vos com estas lembranças. Olha, eu sei que o certo é que eu, como Pedro, como apóstolo, testemunha de Cristo, que eu pregue estas mesmas palavras, até para despertar em vocês que já receberam as lembranças a respeito da mensagem de Cristo do Evangelho. Olha o versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele já estava idoso. Jesus tinha dito para ele que ele, no final da vida, seria levado para um lugar onde ele não queria, né? Figura da morte por crucificação. Ele sabia que estava próximo, e ele não tem um senso de urgência de falar assim, agora nós precisamos trazer uma coisa nova. Está no final da minha vida, eu tenho que, revigorar esse movimento com uma nova mensagem, uma nova palavra. Tem tanta gente ministrando religião, fé e igreja com esse tipo de pensamento. Agora as pessoas estão meio cansadas. Vamos trazer uma coisa nova, vamos revigorar com uma coisa nova e diferente. Pedro, a vida toda, fiel ao Evangelho de Cristo. A vida toda. E ele diz assim, eu estou certo que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, mas eu sei, eu considero justo, eu sei que é isso que Cristo quer de mim. Que eu pregue de novo. Que eu lembre a igreja das verdades fundamentais. Versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. E olha, eu sei que eu vou embora. Mas eu não vou deixar, de enquanto eu estou vivo, me esforçar para fazer com que a igreja permaneça na verdade que ela recebeu. E que depois da minha partida eu deixe um legado, um registro, uma história, um testemunho, para que vocês, assim, conservem lembrança de tudo, seja para que vocês conservem aquilo que foi ensinado. Isso é a visão ministerial na Escritura. É isso que um ministro fiel a Cristo ele deve buscar. Ter esse nível de compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus. E é isso que uma igreja que deseja ser fiel deve valorizar e manter na sua liderança. Ministros que tenham esse compromisso. Levantar pessoas para ensinar, para compartilhar o ministério de ensino, que tenham esse compromisso. Que não estejam assim, afeitos a novidades. Que não estejam assim pensando, nós precisamos dar uma cara nova, nós precisamos atingir, porque nossa época agora tem pessoas que estão pensando, sabe, um pouco diferente. As pessoas estão demandando, algo mais desse tipo aqui. Não. O que é justo é que nós proclamemos as mesmas verdades, porque são as verdades que salvam, que nos tornam herdeiros da vida eterna. É isso que importa. Que muda o destino eterno das pessoas é o Evangelho de Cristo e a obra salvadora em Cristo. Não é ensinar, por exemplo, as pessoas a serem cidadãos melhores, a simplesmente tratarem uns aos outros de uma maneira mais agradável, a terem algum sucesso no negócio porque aprenderam na igreja a serem mais disciplinadas na sua organização financeira. Isso não é o propósito de igreja. Isso não é propósito de igreja.
Então esse é o compromisso. E a igreja precisa entender isso. Ela precisa desse ensino, dessa repetição, dessa constância, dessa conservação. E isso é muito prático, muito prático. Por quê? Nós vamos aprendendo as coisas aos poucos. Uma coisa que eu reparo comigo, e reparo com a igreja, à medida que a gente vai pregando, é que os irmãos eles não vão caminhando junto conosco. Nós vamos aprendendo, ensinando, mas de repente alguém que estava presente, acompanhou, por exemplo, uma série de estudos, ela vem com as dúvidas que foram tratadas naquele estudo, ou seja, ela não acompanhou tudo aquilo. E nós somos assim, nós somos seletivos. Nós tendemos a abraçar mais, dar maior atenção àquilo que nós estamos ouvindo que toca a alguma necessidade imediata do nosso coração, da nossa vida. E as necessidades imediatas de um público, a igreja é assim. Capítulo 2 aqui de Tito, é um público diferente. Homens idosos, mulheres recém-casadas, jovens, crianças. As necessidades imediatas, elas são assim, muito diversas. Muito diversas. Então a igreja ela precisa ter esse programa de ensino da palavra, de fidelidade do ensino das escrituras e retornar a ele, porque nós não vamos crescendo e absorvendo tudo de uma vez. Então precisa dessa lembrança de voltar, de ensinar de novo. Para que a gente cresça espiritualmente. Deus é muito sábio, Ele conhece a nossa natureza humana, pecaminosa, o quanto que nós temos dificuldade de, por exemplo, sentar-se aqui, 40, 50, 1 hora e 15 de mensagem, acompanhar tudo. Lembra a promessa de 1 Coríntios 15? É que nós vamos receber um corpo espiritual, ou seja, nós vamos ter um corpo onde a parte material também estará inclinada para essas coisas. Mas ainda não temos. Nós temos que lutar contra nós próprios para se manter a atenção e o foco no aprendizado da palavra de Deus, não é verdade? E às vezes nós perdemos. Então a igreja precisa desse ensino contínuo, faz parte disso. A igreja precisa disso porque à medida que nós vamos testemunhando o Evangelho de Cristo para outras pessoas, vão chegando pessoas novas, que precisam ir recebendo essa mesma mensagem. Precisam ir crescendo. Então precisa desse ensino repetido. Mas não somente isso, precisa desse ensino repetido porque a gente precisa ser bem fundamentado para que nós não sejamos desviados. Pedro tem preocupação com o desvio. Capítulo 2 de sua segunda epístola, ele fala assim: como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Pedro tinha certeza, olha, isso é um perigo para a igreja. Tal qual entre o povo de Israel surgiram, o diabo levantou lá falsos mestres, falsos profetas, também o diabo vai levantar dentro da igreja, ou ao alcance do ouvido da igreja, falsos mestres que vão propor heresias destruidoras, ou seja, um ensino errado, um ensino que leva à perdição. Então a igreja precisa ser constantemente ensinada para que ela seja firmada e fundamentada no Evangelho, para que ela esteja preparada para reconhecer e rechaçar esses falsos mestres e os seus ensinos errados. E a gente tem que ter maturidade e entender isso, irmãos. Estuda a história da igreja cristã. Toda a igreja cristã do passado teve que lutar contra falsos mestres. E aquelas que falharam no seu compromisso com o Evangelho, em ter ministros fiéis ao Evangelho, elas se perderam no caminho. O diabo conseguiu introduzir heresias destruidoras. E os movimentos passaram a crer em coisas assim, que eram deturpações da Escritura. Depois passaram a crer em doutrinas inventadas por seres humanos. Coisa que nem na Bíblia você acha, assim, não está nem deturpando, é uma invenção mesmo. E qual é o remédio para isso? É que nós voltemos sempre às mesmas coisas. É por isso que Paulo escreve lá a Tito, e ele disse dessa forma: quero que no tocante a estas coisas, esse é o compromisso, faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus. Os crentes precisam disso. O que isso ensina para nós? Não tenha preguiça de vir à igreja, aprender o Evangelho, ouvir o ensino da Escritura, a exposição da Bíblia, o ensino da Bíblia.
Tenha no seu coração gratidão a Deus se você pode participar em qualquer lugar, seja uma Lafayette ou qualquer outra cidade, uma igreja onde o ministério é conduzido dessa maneira, com a preocupação de fazer afirmação confiadamente a respeito destas coisas. Esse é o modo como Deus cuida do seu povo. É assim. Ah, Senhor, qual que é a vontade de Deus para a igreja? Que faças afirmação confiadamente nessas coisas. Você percebe como que é a dinâmica da vida cristã? Como é que um ministro deve conduzir a igreja? O que Paulo está falando para Tito? Tito, faça afirmação confiadamente dessas coisas. Você não tem que ficar orando a Deus e pedindo a Deus assim, Senhor, agora o que eu vou pregar na igreja? Senhor, agora o que eu devo fazer? Qual que é a ênfase? O que eu devo, para onde que eu devo conduzir os crentes? Não, o seu trabalho que Deus espera de você, Tito, é que você faça afirmação confiadamente sobre essas coisas. Essa é a sua responsabilidade. É disso que Deus vai te cobrar. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É assim a vida cristã. Para quê? Aí que Tito 3:8 ele vai dar um motivo. Além desse que eu já trabalhei fora aqui em outros textos. Mas olha o versículo 8, ele diz assim: para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Isso aqui é muito curioso. Muito curioso. O resultado de uma pregação, de uma igreja e de uma vida cristã, de crentes que têm a vida fundamentada no Evangelho, é aquilo que a Bíblia chama de boas obras. Agora você já pode perceber aqui também algo que é diferente do que muitas vezes a gente pensa. Tem pessoas que pensam assim, boas obras é dar uma cesta básica para alguém. Isso aqui é boas obras. Isso é boas obras no centro espírita, não na Bíblia. Se você está pensando assim, você está pegando o ensino do Espiritismo e está enfiando ele na Escritura aqui. Porque a Bíblia fala de boas obras para os crentes. Mas você viu aqui nesse texto alguma coisa relacionada à distribuição de cesta básica para alguém? A assistencialismo? Não é isso que é boas obras, não. O texto diz, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. O que isso aqui quer dizer? Paulo está dizendo assim, é importante que a igreja então compreenda a obra redentora, porque isso vai dar um foco certo, um foco adequado para o cristão. Ele vai entender o seguinte, gente, ele me salvou, Deus me salvou. Não por obra nenhuma que eu fiz. Nada que eu faço é realmente bom e justo diante dele. Ele me salvou. Então, eu preciso devotar minha vida a ele. Fazer a vontade dele. E quando eu faço a vontade de Deus, eu realizo boas obras. Boas obras é aquilo que Deus aprova. Não é aquilo que o homem aprova, ou que a instituição tal aprova. Boa é um julgamento moral. Boas obras é o que Deus, que é o soberano juiz moral, diz assim, isso é bom. Isso que é boa obra. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes as pessoas querem assim, impor padrões. Eu já tive uma experiência com uma pessoa que falou comigo assim, o que a sua igreja faz de bom para a sociedade? E ela estava querendo enquadrar o ministério da nossa igreja dentro daquilo que ele e a sociedade determinam como bom. Não o que realmente é bom, o que Deus diz. E eu pude dizer assim, a minha igreja faz ao que é bom para a sociedade, no sentido de benefício da sociedade, aquilo que Deus na palavra dele diz que nós devemos fazer. Pregar o evangelho, ensinar o evangelho. Alcançar pessoas pelo evangelho. Porque as pessoas que são realmente resgatadas, elas recebem benefícios e reproduzem benefícios na sociedade. Isso que realmente é bom. Então, boas obras têm a ver com aquilo que Deus aprova. Nós entendemos que Ele nos salvou, queremos viver para Ele. Então, quando nós compreendemos isso, nós nos tornamos solícitos na prática de boas obras. Deixa eu mostrar para vocês, então, aqui, o que são estas boas obras, por exemplo, no contexto aqui. O que Deus aprova? Vamos perguntar assim.
Então o que Deus aprova? O que Deus julga como bom? O que nós devemos fazer, dedicar nossa vida? Capítulo 1. Diz assim, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Paulo diz assim, a pregação me foi confiada. Paulo, quando viveu sua vida como um pregador eloquente, constante, anunciando a verdade de Cristo, ele estava fazendo boas obras. É isso que Deus queria dele, é isso que Deus aprovava. Paulo, eu te chamei para ser apóstolo, você é servo meu apóstolo, você tem que promover a fé que é dos eleitos. É esse o objetivo que eu quero para a sua vida. Então você vai pregar, isso está confiado a você. Toda vez que o apóstolo Paulo proclamava o Evangelho de Cristo, testemunhava o Evangelho de Cristo, escrevia na Escritura Sagrada, testemunha a respeito do Evangelho de Cristo, da mensagem de Cristo, ele estava fazendo aquilo para qual Deus o chamou, e que era bom. Isso é boas obras. Se Paulo negligenciasse isso, e simplesmente falasse assim, não, eu vou só servir a Deus, eu não vou falar nenhum palavrão, ele estaria fazendo boas obras? Não. O chamado dele é para pregar e promover a fé. É isso que Deus queria. A obra que Deus queria na vida dele era essa. Entre outras. Isso é boa obra. E é assim que nós precisamos entender. Quando ele chega no versículo 8, ele diz para que os que têm crido em Deus, os crentes têm que entender isso também. Eles têm, cada um tem uma responsabilidade diante de Deus. E à medida em que nós acolhemos, reconhecemos essas responsabilidades e passamos a vivê-las, nós somos solícitos na prática de boas obras. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele deseja, aquilo que é bom. Olha o versículo de número 5. O que são boas obras? O versículo de número 5, ele fala assim: por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros como te prescrevi. Tito, te deu uma responsabilidade na obra de Deus. Você devia tratar dessas igrejas aí, organizar a liderança, constituir presbíteros. É isso. Você quer fazer algo que Deus agrada na sua vida, Tito? É isso. Essa é a sua incumbência. Não é sair aos sábados ou aos domingos de manhã recolhendo alimentos para fazer uma cesta básica. Não é isso. Eu quero que você cuide aí dessas igrejas, que você organize esses ministérios, que você põe essas pessoas num bom caminho para a vida cristã e para a vida eclesiástica. É isso que Deus espera de você. Se Tito fizesse isso, ele estava fazendo boa obra. Olha mais adiante, versículo de número 9, sobre aí então o ministério, as qualidades e aquilo que deveria ser buscado numa pessoa para receber essa função, essa incumbência de ministro. Diz no versículo 9, assim, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Qual que é a boa obra aqui? É que um ministro, ele tem um compromisso com a palavra, apegado à palavra fiel. Apegado a ponto dele, assim, ter a capacidade, o poder para exortar, ensinando aquilo que é certo e para convencer os que contradizem. Isso é que é boa obra. Se uma pessoa é ministro de Cristo e ela é negligente com a palavra de Deus, se ela não tem a capacidade de ensinar a verdade de acordo com a palavra, com verdade, se ela não tem capacidade de responder a dúvidas, a questionamentos, ou até a zombarias e desafios que é feito à fé, então para que você está como ministro de Cristo? Para que você recebeu essa posição? Você não está fazendo bem. Alguém que precisa de ensino, você não consegue dar. Alguém que precisa de ser corrigido, você não consegue corrigir na palavra. Você está fazendo uma obra. Boa obra, então, é cumprir as responsabilidades e atribuições que Deus vai nos dando ao longo da vida. É isso que Ele quer, como cristãos. Aqueles que têm consciência de que Ele nos salvou, que devemos servi-lo, dedicar nossa vida a Ele. Olha o versículo número 10, ele diz assim, existem falsos, porque existem muitos insubordinados,
especialmente os da circuncisão, estou resumindo o texto aqui, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. A boa obra que Deus espera para alguém que está na liderança de uma igreja, de uma congregação, é que tenha a ousadia de fazer calar quem começa a ensinar coisas contrárias ao Evangelho. Que tenha a força e a firmeza para confrontar aquilo que é errado, para que não haja desvio. É isso que Deus espera. Tem pessoas que falam assim, nossa, quem pastor é um homem de Deus, ele é tão quietinho, tão mansinho. E vai deixando passar, né, na expressão, a boiada para dentro da igreja. Isso é profundamente temerário, porque é má obra que a pessoa está fazendo. E no dia do juízo vai ser exposto como uma má obra. O que a Bíblia e o que Deus espera é que essa pessoa tenha firmeza de dizer assim, isso não, isso é errado, isso não pode ser ensinado. Nosso compromisso é com a verdade. E por aí vai. Por aí vai. O texto vai trazer no capítulo 2 várias orientações aí. Por exemplo, olha lá o versículo de número 8. Né, ele diz aí, torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Tito, você pessoalmente tem que ser o padrão de boas obras. Como? Você tem um principal papel de ensinar. No ensino, integridade e reverência. Linguagem sadia e repreensível. Percebe como que a responsabilidade dele tinha a ver com aquilo que Deus está julgando, se ele está fazendo bem ou mal? Se é boa obra ou má obra? Vamos para o capítulo de número 3. Olha o versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Aí aqui ele deixa de falar do ministro, né, do ministério da igreja, para falar dos crentes em geral. E aí ele vai falar assim, olha, tem uma coisa que nós precisamos fazer que é boa obra diante de Deus. Se sujeitar aos que governam, as autoridades. Sejam obedientes. Pronto para toda boa obra. Quando você faz isso, quando você coopera com a autoridade, o que você está realizando é boa obra. Deus espera que nós sejamos obedientes à autoridade que é legítima. Quando o governador emite um decreto justo, legítimo, o que é esperado? Qual que é a boa obra? Que nós façamos isso, eu vou obedecer isso. Eu vou fazer isso. E aqui vai para coisas assim muito, muito práticas do dia a dia. Por exemplo, quantos crentes lutam, né, para não usar o cinto de segurança? Que é decretado por lei, por autoridade, um decreto legítimo. É legítimo. É um instrumento que realmente ajuda, né, estatisticamente, na maioria dos casos, a melhorar a segurança do indivíduo em caso de colisão. Atender a isso é uma boa obra, é legítimo, é isso que Deus espera de nós. Então, quando a gente vai para a Escritura Sagrada, irmãos, boa obra não é você fazer algo que a sociedade, que uma religião diga, ó, faz isso aqui, é bom. Não é. Pessoas que estão dando cestas básicas para os outros estão dando assim com um coração terrivelmente iníquo. Vocês já viram? Pessoas, por exemplo, fazem doações e fazem questão de propalar isso em todos os meios de comunicação para serem exaltadas em cima de uma boa obra na vida de uma pessoa em miséria. O que é de bom nisso? Aquela pessoa ali recebeu alguma coisa, temporariamente ela vai ser ajudada, mas em termos de juízo moral, bom, isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é iníquo. Isso é se aproveitar de alguém. Isso é usar as pessoas. Isso não manifesta amor ao próximo, mas amor a si próprio. Então não é bom. Então tem muitas pessoas se enganando, eu estou fazendo isso, que isso aqui é bom, né? Vai agradar a Deus. E vai ter assim, uma grande surpresa no dia do juízo. Deus vai chegar lá e falar assim, olha, isso era mal. Porque você fez para esse e esses fins, que são maus. Então a gente precisa do Evangelho. O Evangelho é que vai nos dar a base. Que vai nos lembrar, então, eu quero servir esse Deus. Eu quero fazer aquilo que é agradável a Ele, dentro da responsabilidade que Ele está me dando. Se é ajudar pessoas, ótimo, faça para a glória dEle. Se é assistir alguém, ótimo, faça para a glória dEle. Mas cumpra as responsabilidades, siga a Escritura. Não fica procurando assim, não, eu quero que Deus me oriente hoje.
Eu vou no mercado, eu vou comprar o arroz da marca tal ou da marca tal. Não é isso não é buscar a vontade de Deus na Bíblia, não. Isso é misticismo. O que Deus quer é que nós realizamos aquilo que é bem, dentro das responsabilidades que Ele nos dá. É isso que Ele quer que nós façamos. E isso é boa obra. E em que medida nós devemos nos dedicar a isso? O texto diz assim, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Solícito aqui tem a ver com diligência, tem a ver com atuação. A ideia é que não é de vez em quando, é isso que deve marcar a nossa vida, o tempo todo. Então, como pai, como esposo, como irmão, como pregador na igreja, ministro da igreja, o tempo todo eu devo procurar fazer aquilo que é a minha responsabilidade diante de Deus, fazer bem, para a glória dele. Isso é boa obra. Como vizinho, como um cidadão da sociedade, é isso que é boa obra. Fazer isso, então, diante da realidade do Evangelho que nós fomos salvos, o tempo todo, intensamente, para que Deus seja glorificado. O texto termina dizendo assim, estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Excelentes. Significa, são moralmente elevadas, são corretas. Elas são realmente um alto nível de conduta. Agora, você precisa confiar que essa palavra é fiel. Porque se você viver de acordo com o que o Evangelho está te dizendo, provavelmente você nunca vai ganhar na Câmara da cidade uma monção de aplausos, uma coisa assim. Não vai. Mas no céu, na glória celeste, você vai ter o reconhecimento do Senhor. Olha, isso foi excelente. 1 Coríntios 3 fala que nossas obras serão testadas como pelo fogo. E aquilo que for prata, ouro, pedras preciosas, ficará, permanecerá. Lá na glória eterna, nós vamos ver que realmente vale a pena fazer as boas obras, viver de acordo com aquilo que Deus se agrada. Mas isso não traz destaque na sociedade. Não traz. A sociedade quer destacar pessoas assim que se levantam para lutar por causa, depois você vai descobrir que era interesse, o sujeito se candidata na política, né? Nossa, eu atendo tantas pessoas na medicina de graça. Depois ele vai lá e cobra os votos, não sei o que. Não cobra nada. Ele estava fazendo com má intenção. Né? Mas se você viver sua vida cristã, dedicar a Cristo, servir a Cristo, entender a verdade de Cristo, reconhecer suas responsabilidades, procurar cumpri-las diante de Deus com honestidade e sinceridade, no céu, isso vai ser testemunhado como aquilo que Deus aprova, aquilo que é excelente, aquilo que é proveitoso. Essa palavra proveitoso significa que é benéfico, proveitosos aos homens, ou seja, que trazem bem às pessoas. Isso aqui é uma coisa tão importante. As boas obras que são feitas dentro desse padrão da sociedade nossa e de outras religiões, não do padrão da Bíblia, elas, assim, têm um potencial muito curto de serem proveitosas. Sabe uma coisa que é interessante? Algumas pessoas trabalham, por exemplo, com oferecer uma refeição para moradores de rua, especialmente no tempo de frio. Ou às vezes você na sua casa, alguém chama, pede uma comida, às vezes a gente faz, você prepara um prato na hora da refeição e dá. Ótimo. Mas aquilo ali tem um proveito assim, curtíssimo. Acaba o vigor daquela refeição, acabou. A pessoa continua no mesmo estado, com a mesma necessidade. Agora, quando você realiza aquilo que são as boas obras da palavra de Deus, isso tem impacto para a mudança na eternidade. Pensa aqui, a coisa mais fácil da gente entender isso, mas no ministério, um pregador fiel, que ele ensina a verdade com fidelidade, ele corrige, ele confronta, ele prega o evangelho, e aquela pessoa é salva em Cristo, termina a sua vida por meio daquele ministério, daquele testemunho, na glória eterna. Foi proveitoso ou não foi? E não só na glória eterna, a partir do momento que ela conheceu a verdade, se fundamenta na verdade, vai crescendo na verdade, a vida dela, da sua família, dos que estão à sua volta, começa a passar por transformações ainda que boas.
positivas. E que vão assim crescendo e se estendendo, porque as sementes que vão sendo plantadas são diferentes, os frutos que vão vir começam a ser melhores, mais agradáveis. É proveitoso ou não? E assim é conosco. Você recebeu a responsabilidade de Deus de ser pai ou mãe? Faça disso boas obras, cumpra isso com fidelidade diante do Senhor. Você for um pai fiel, ensinar o evangelho, corrigir, mostrar o caminho certo, isso vai ter proveito sobre a sua vida, a sua família, dos seus filhos e até no destino eterno da alma dos seus filhos. Isso é proveitoso. Então pense bem. Às vezes as pessoas falam assim, não, hoje eu vou levar meu filho para dar um cobertor ali na época do frio por uma pessoa pobre, um morador de rua. Eu quero que ele veja e aprenda com isso. Curto. Seja um bom pai, uma boa mãe, de acordo com a palavra de Deus, ensine o evangelho, corrija em tempo, mostre o caminho, testifique de Cristo, ensine o que é boas obras à luz da palavra de Deus. Isso tem alcance longo na vida dele, de outros e para a glória eterna. Isso é proveitoso. Então a gente precisa de ter essa dimensão. E é isso que Paulo está aqui trazendo para Tito, nesse versículo de número 8. Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, para crer de fato que essa palavra é fiel, para nos sujeitar a receber ela constantemente. E que a gente testemunhe dela também constantemente, que a gente faça a afirmação dela confiadamente. Que a gente pregue para os crentes, que a gente encoraje os que têm crido. Que a gente, como os que têm crido, se submeta com alegria ao ensino, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. E que a gente possa cumprir as responsabilidades que Deus vai nos dando ao longo da nossa vida aqui. Fazendo aquilo que é correto, que é justo, que é certo diante dele, que é excelente e proveitoso. Vamos ficar de pé para a gente orar?